O advogado Otávio Augusto de Souza, atuante na área do direito público, representa um grupo de servidores municipais citados no processo administrativo disciplinar da Prefeitura de Barretos para apuração de suposto dano ao erário público. O advogado, que é pós-graduado em gestão pública municipal e professor universitário, lembrou que é papel da Prefeitura apurar os fatos, mas criticou o pré-julgamento por parte da comunidade aos envolvidos. Eu gostaria de pontuar algumas situações desde a abertura do processo administrativo. Num primeiro momento, Diamantino, a administração pública ela tem o dever de apurar. Então, chegou, de alguma forma, alguma informação, a autoridade ela não pode, ela não tem essa prerrogativa de escolher ou não da abertura do processo, ela tem que abrir o processo administrativo. Isso é fato. Então, agiu bem, a Prefeitura tem que apurar, o município tem que apurar se há ou não algum crime, algum equívoco em relação à forma que foi conduzida o pagamento dos servidores, isso é fato. Agiu, então, a Prefeitura no estrito cumprimento do dever legal. Então, dentro do direito administrativo, a gente fala muito que ao administrador ele só faz aquilo que é em virtude de lei. Então, ele abriu justamente esse processo administrativo em virtude de lei, estrito cumprimento do dever legal, como preceitua o Estatuto. Então, ele agiu bem nesse sentido. O advogado considerou precipitada a divulgação dos nomes dos servidores averiguados. Eu penso, Diamantino, que nesse caso o município ele foi em desencontro às regras de preservação da intimidade dessas pessoas. O processo administrativo, desde a lei do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, e os municípios, eles praticamente copiam essas regras, eles falam que essas regras, essas normas falam que tem que ser um processo sigiloso. Para quê? Para preservar a administração, para preservar o servidor e para preservar, inclusive, a investigação. Então, não havia a necessidade, nesse primeiro momento, de ser exposto, esses servidores serem expostos, os nomes serem divulgados nessa lista. Podia ter colocado apenas a matrícula do servidor, já cumpriria o papel necessário do princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. O Dr. Otávio Augusto de Souza também viu como preocupante a divulgação de informações sobre o caso pelas redes sociais e internet, lembrando que os responsáveis por tais postagens e compartilhamentos podem ser responsabilizados. Segundo o advogado, tais divulgações acabam gerando o pré-julgamento. A lei de acesso à informação, ela nos traz garantias de que o interesse público ele venha ser trazido à população, mas ela prevê também que ela fala no seu artigo 31 que aquele que obtiver acesso à informação que trata será responsabilizado pelo seu uso indevido, em especial informações pessoais, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Então, se realmente for constatado que houve aí equívoco nessa divulgação, essas pessoas podem ser responsabilizadas, inclusive pela lei de acesso à informação. Dr. Otávio Augusto de Souza concluiu dizendo que é uma pressão sobre os envolvidos, mas que apenas uma apuração criteriosa apontará responsabilidades nesse caso. E a confissão por si só, ela não tem valor se dentro do conteúdo probante em relação a todas as outras provas, a confissão ela for só mais um pequeno elemento. A confissão por si só ela não leva à condenação. E nesse caso, um caso grave, né, que levaria à demissão. Então, a comissão processante ela vai ter que agir de uma forma extremamente imparcial, isso é bem claro, tem que deixar bem claro, e olhando os elementos dos autos, até a própria confissão daquela pessoa que o fez, ela pode ser afastada se as demais circunstâncias demonstrarem de maneira diversa.